E aí, povo bonito do oitavo ano, um bom dia para vocês. E antes que vocês fiquem perguntando o que foi isso, foi um corte, tá? No domingo deu uma vacilada, ajudando aqui no jardim e quase leva a ponta do dedo, mas já está bem melhor. Galera, é o seguinte, nós trabalhamos aí durante essas 2 semanas sobre a cultura do Brasil. Então, nós estamos infiltrados na nossa cultura. Falamos inicialmente de um recorte nordestino, sobre a cultura nordestina e seus viés. Depois falamos sobre o mito, a lenda e sua importância aqui no Brasil. Falamos dos mitos e lendas do Brasil e a importância para os povos. Também agora vamos falar de uma semana bem brasileira chamada Semana da Arte Moderna, ou Semana de 22. Ela aconteceu em 1922, especialmente do dia 11 ao dia 18 de fevereiro de 22, e ainda estávamos na Velha República. Quem estava no governo, inclusive, foi o último governo da Velha República, chamado de Washington Luiz. O Washington Luiz, inclusive, apoiou a Semana da Arte Moderna. E o que ela trazia? Bem, primeiro, os artistas dessa semana, eles estudaram todos na Europa, ou seja, essa galera já tinha um conhecimento do que estava acontecendo de mais moderno dentro da Europa. Por exemplo, o expressionismo, o cubismo, o abstracionismo, ou seja, as modernidades na pintura. Já tinha quebrado com o tradicional renascentista, já tinha quebrado com o tradicional impressionista, o tradicional rococó, tudo isso tinha ficado para trás e as artes estavam refletindo mais as emoções do que necessariamente o belo, tá? Não eu, mas o belo da arte. Então, galera, esses artistas como Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Oswald de Andrade, quem mais, gente? Manuel Bandeira, Mário de Andrade, toda essa galera, Tarsila do Amaral, que não estava na semana, porque ela estava na Europa, mas essa galera estava lá buscando, bebendo dessa fonte da vanguarda, ou dessa fonte modernista. Chegaram aqui no Brasil sabendo que o Brasil estava atrasado e precisava de uma identidade, precisava quebrar com o tradicionalismo, precisava romper com a tradição europeia e criar a sua própria identidade. Então, a Semana da Arte Moderna foi o pontapé inicial para o Brasil formar a sua identidade cultural. Fique bem claro isso para vocês, tá? Então, a partir daí, vários artistas iniciou essa semana. Então, primeiro teve uma exposição no saguão do Teatro Municipal de São Paulo, tá? Não foi em qualquer lugar, não. Foi lá no Teatro Municipal de São Paulo. Então, no saguão do teatro, estava ali exposto uma grande quantidade de telas. Mas telas, galera, que o brasileiro não estava acostumado, como o expressionismo, que expressa as emoções. Lembra o grito de Edvard Munch, que assim, aquele cara gritando assim na ponte? Pois é, bem estranho, né? Então, por quê? Porque ele fala das angústias, do sentimento da alma e tal. Então, esses quadros não tinha nada de plástico, de belo. Ele expressava sentimentos. Então, o povo olhou todo mundo de nariz torto. Ninguém gostou, achou todo mundo extravagante, tudo muito feio. Tá? Então, a primeira semana, assim, primeiro dia foi um desastre. Mas por quê? Precisava romper, quebrar, porque quando se quebra um paradigma, nem sempre é fácil, principalmente no que diz respeito às artes. E aí continuou no dia 14, no dia 15, no dia 15 teve um clássico, né? E os que produziram a semana não queriam que colocasse nenhum clássico e tal, porque a ideia era mudar, sair dessa tradição europeia. Mas mesmo assim, teve um momento onde entrou a música clássica, o pessoal aplaudiu. Aí, quando começou a palestra falando da arte moderna e de todos esses movimentos, o pessoal começou a vaiar, entendeu? Então, não havia uma aceitação geral. A semana realmente começou assim, bem no fiasco. Então, no dia 15, foi a base de muita vaia e tal. Já no dia 17 entrou o grande craque, Heitor Villa-Lobos,
E eu quero mostrar para vocês aqui, fala, professor, quem é esse cara, Heitor Villa-Lobos? E eu tenho aqui uma palhinha para vocês, só um minuto. Prontinho, deixa eu ver aqui. Vocês conhecem, eu tenho certeza. E, cara, nossa música, isso é nosso, isso não é de ninguém, é nosso. Então, tudo isso estava sendo apresentado para romper justamente com o tradicional europeu, entendeu? Esse aqui é o grande mestre, Heitor Villa-Lobos, tá? Trenzinho Caipira, vocês conhecem também. Grande compositor, grande maestro, tá? Que também teve uma grande influência sobre a bossa nova, que é um dos estilos, o nosso estilo musical, além do samba, que é uma das músicas mais cantadas no mundo, que é a Garota de Ipanema, né? Ela parece que está em segundo lugar das músicas mais conhecidas e cantadas no mundo. Muito show, né, galera? Então é isso aí, gente. O Brasil, ele tem tradição. Como eu estava falando, Garota de Ipanema é a segunda música mais cantada no mundo, né? A primeira é New York, New York, e depois ela. Então, veja bem, saiu daqui e saiu da Semana da Arte Moderna. Claro que 40 anos depois, mas é fruto disso aqui. Então, é muito importante vocês saberem o que foi a Semana da Arte Moderna. Então, galera, por exemplo, assim, aí continuou. Já nesse dia 17, Heitor Villa-Lobos, esse aqui, entrou de casaco com um pé de sapato e um de chinelo. Tipo assim, sabe? Aí quando ele entrou, que ele começou a apresentar as músicas e tal, o pessoal começou a vaiar. Mas sabe que estava vaiando? O chinelo, tipo assim, bicho grilo, entendeu? Tá querendo vir aqui para causar uma situação diferente, para dizer que é diferente. O pessoal começou a vaiar. Como? Hoje, numa apresentação do Teatro Municipal, que ela vende um sapato, um chinelo. Mas depois que a crítica caiu em cima, no jornal e tudo, ele explicou, gente, eu estava com um calo enorme e não deu para calçar. São coisas que acontecem na história, né? Mas o fato, gente, é que, por exemplo, a Anita Malfatti, com os quadros dela, todos os quadros dela da vanguarda europeia, ou seja, o expressionismo ali, o homem amarelo, por exemplo, é um cara amarelo. Depois eu falo, que horrível! Eu quero um cara bronzeado dos trópicos, não um amarelo. Então o cara era totalmente amarelo, mas ali era a expressão de dor, de melancolia que aquela pessoa vivia, que o operário vivia. Então ele expressava esse tipo de sentimento. E um dos nossos, que estava ali, um dos nossos críticos foi o Monteiro Lobato, e ele criticou no Correio Brasiliense, lá, Anita Malfatti, uma farsa, não sabe pintar, mas assim, massacrou a mulher quase entra em depressão, mas aí os próprios artistas conseguiram levantar o astral dela, falou, não, é porque eles não entendem o que é o expressionismo, o que é o cubismo, esses novos movimentos da pintura, eles estão ainda num tempo atrasado, no século XVI, ainda no Renascimento. Você é um excelente artista, mas com tudo isso, a semana não foi muito boa, tá? Foi meio que um fiasco, assim. Mas ela tem um valor histórico, foi ali o pontapé. E não podia ser diferente, não. Claro que ninguém ia aceitar aquelas mudanças todas, assim, com um sorriso, né? Na verdade, não. Então, esses artistas, Anita Malfatti, e essa galera, principalmente da pintura, da escultura, do maquete e tudo mais, voltou para a Europa, tá? E a semana, por quê? Porque eles ficaram meio, sim, decepcionados com a recepção. Mas não poderia ser diferente, galera. Na Europa também foi assim no início. E aqui no Brasil também. Só que a Semana da Arte Moderna, ela deu um pontapé em 28, com a participação de Tarsila de Amaral e de outros movimentos que foram surgindo a partir daí, tá? O surgimento do samba, então a identidade do Brasil nascendo a partir da Semana da Arte Moderna. Eu vou passar uma atividade. Na outra semana, nós vamos falar um pouco desses movimentos a partir do ano de 1928
até chegar onde chegamos, né, nas nossas identidades do samba, da música, da bossa nova e tudo mais. Tá bom, galera? Um grande abraço para vocês. Fica a dica, estudem, tá? Vamos focar nas nossas aulas, nossos objetivos, tá? Em todas as disciplinas. Mas, por favor, façam uma atividade, é importante, porque Semana da Arte Moderna é Enem, tá? Semana da Arte Moderna é IFBA, viu, galera? Isso não é brinquedo, não, tá bom? Um abraço para vocês e bons estudos aí. Um abraço.